Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando o estudo do livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Opinião Espírita foi escrito nas sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, em que os capítulos pares foram recebidos por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e os capítulos ímpares foram recebidos por Valdo Vieira, pelo Espírito de André Luiz. E hoje, capítulo 15, ao médium doutrinador. Ao médium doutrinador, eles pegaram como referência o livro dos médiuns, o segundo livro da codificação kardeciana, o item 182. Então fui recorrer ao livro dos médiuns para que pudesse ser fiel no estudo. Lembrando que a minha tradução é a do professor José Herculano Pires, pela editora LAC. Então estamos aqui na segunda parte, capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. Item 182, médiuns inspirados. Todos os que recebem no seu estado normal ou de êxtase comunicações mentais estranhas às suas ideias, sem serem, como estas, preconcebidas, podem ser considerados médiuns inspirados. Trata-se de uma variedade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é bem menos sensível, sendo mais difícil de distinguir no inspirado o pensamento próprio do que foi sugerido. O que caracteriza este último é, sobretudo, a espontaneidade. Então aqui nós já começamos a ter uma ideia, um panorama do que vem a ser médiuns inspirados. Então, segundo Allan Kardec, são aqueles médiuns que captam, recebem pensamentos que não são os dele, os do médium, e passam a escrever, por exemplo, sob forte intuição espiritual. São os médiuns inspirados. Então nós vemos, não é? A mediunidade inspirada, existe apenas uma psicografia? Não. Difícil o compositor clássico que não era inspirado. Bach, por exemplo, ele compunha as suas letras dentro da própria igreja. Nós pegamos músicas como Jesus, Alegria dos Homens. Nós vemos a excelência. Nós vemos os evangelhos. O evangelho de João, por exemplo, que Bach colocou em forma de melodia. Maravilhoso. Nós vemos a inspiração desses compositores. Nós pegamos uma obra, uma escultura de Michelangelo, ou aqui no Brasil, Aleijadinho. Nós pegamos um quadro de Leonardo da Vinci, por exemplo, a genialidade de Mona Lisa. Passaram-se tanto tempo e até hoje é alvo de descobertas. Olha o olhar, olha o fundo, olha a pincelada, olha a técnica. Então são situações que nos envolvem. Um cientista que nos traz a descoberta para determinado mal. O próprio André Luiz, que é quem vai escrever a mensagem de hoje, quem escreveu a mensagem de hoje, melhor dizendo, André Luiz foi o Dr. Carlos Chagas. Descobriu a doença de Chagas, trouxe para nós, no Brasil e nos países tropicais, o problema que nós passávamos naquela altura, em que morriam milhares de pessoas mundo afora. Então os espíritos vão intuindo, vão vendo a boa vontade do encarnado, vão vendo a vontade de aprender, de trocar experiências, e vão fazendo a diferença. Então a inspiração, ela não é apenas no quesito mediúnico, e nem tampouco apenas dentro dos espíritas. O católico não é inspirado, o evangélico não é inspirado, o muçulmano não é inspirado, o árabe
não é inspirado, o hindu não é inspirado. Não, é uma visão limitada. A inspiração, ela é independente de tudo e de todos. Ela é uma situação inerente à pessoa, independente à sua religião, independente o local em que ela esteja. Ah, somente o brasileiro é inspirado? Lógico que não. A inspiração está para todos. Agora, a inspiração, ela pode ser para o bem. Então, vê Isaac Newton. Ele começou toda a sua obra vendo, estava no colégio, no pátio do colégio, diante de uma macieira, e despenca uma maçã do pé. E ele começa a conjecturar consigo. Mas como é que uma maçã despenca e os planetas não despencam? E ali ele começou todo o estudo que culminou com o que hoje nós estudamos na ciência, ciência clássica, as leis de Newton. É uma inspiração. Agora, nós também temos inspirações nocivas. Músicas, por exemplo, que incitam ao sexo, às drogas. Músicas que alucinam os nossos sentimentos, que atrapalham as nossas escolhas. Quadros que são pintados e nos arremete ao que temos de pior dentro de nós. Então a inspiração pode ser divina, como pode ser maléfica. Pode nos trazer uma grande paz, uma grande serenidade, como infelizmente pode destruir o pouco de coisas boas que já construímos. Mas para não fugir do escopo de nossa meditação, que são os médiuns inspirados, nós vamos agora recorrer ao livro Opinião Espírita. E vamos no seu capítulo 15 falar sobre médium doutrinador ou médium dialogador, que é aquele que vai dialogar com o espírito comunicante por meio de um médium psicofônico. Então começa André Luiz nos dizendo: meu amigo, considera na mediunidade uma poderosa alavanca de expansão do espiritismo, reconhecendo, porém, que a doutrina espírita e o serviço mediúnico são essencialmente distintos entre si. Todos os encarnados são médiuns e antigos devedores uns dos outros. Então, já no livro dos médiuns, Allan Kardec, em mais de uma vez, e amplia nas revistas espíritas o conceito, diz que todos somos médiuns. Muitos poderão dizer assim, mas André, como é que eu sou médium? Sendo que eu não vejo, não ouço, não sinto, não percebo, sou uma pedra. Ora, a mediunidade ela pode estar em estado latente, como recrudescido. Eu posso ter o sonho, por exemplo, e trazer aquela intuição do que fazer. Não deixa de ser uma mediunidade. Ah, eu dormi com um problema e acordei com a solução do problema. Não deixa de ser uma mediunidade. As mães, por exemplo, têm premonição com os filhos. Ah, meu filho, ó, cuidado, hoje eu acordei com meu coração meio apertado, vai com calma, não abusa. A mãe tem aquela premonição, a avó tem aquela premonição. São faculdades mediúnicas. Nós trazemos muito aquela visão ultrapassada de que médiuns é apenas aqueles que vê os espíritos, que ouve os espíritos, que percebe os espíritos ao seu lado. Não. Os espíritos têm 1001 formas de se fazerem percebidos e notados por nós. O importante é nós termos a ideia de que a mediunidade não foi criada por Allan Kardec nem pelo Espiritismo. A palavra mediunidade, a palavra médiuns foram criadas, mediunismo, foram criadas pelo codificador. Mas o que é a mediunidade e o que está por detrás dela está no planeta Terra desde que o planeta é planeta. O Espiritismo não criou nada. Se nós estudarmos o hinduísmo, encontraremos a mediunidade com outros nomes no hinduísmo. Se estudarmos a cultura indiana, uma cultura milenar,
perceberemos a mediunidade na cultura indiana. Se estudarmos a cultura egípcia, a cultura grega, a cultura chinesa, a cultura babilônica, a cultura indo-europeia, a própria cultura romana já nos fala da vida após a morte e do intercâmbio desses espíritos que precederam-nos tem em relação a nós que aqui permanecemos. Mediunidade, era na Idade Média, com o Santo Ofício, era bruxo, bruxa, feiticeiro, ia para a fogueira. Mais recentemente, século XVIII, XIX, XX, era médium, vai para o hospício. Hoje já não tem mais essa terminologia, não é? Uma casa, uma clínica psiquiátrica, um hospital psiquiátrico, mas antigamente vai para o hospício, sanatório, casas de doentes mentais. Hoje nós já vimos quantos tidos doentes não foram para os sanatórios por serem médiuns. Havia os espíritos, é doido. Ouvir os espíritos, é doido. Incorpora os espíritos, é doido. Não. Mediunidade não é doideira e nem loucura. Mediunidade faz parte. Faz parte da vida de muitas pessoas. É muito bonito a mediunidade quando o médium aceita a sua mediunidade. Quando ele compreende a mediunidade e quando ele procura fazer da sua faculdade mediúnica a oportunidade de iluminação. Então, mediunidade e espiritismo caminham juntos, mas não necessariamente a mediunidade fica exclusiva apenas para o espírita. Outro dia, mudando o canal da televisão, eu vi uma cena curiosa. Uma sessão evangélica, um culto evangélico, em que lá o pastor conversava com uma entidade espiritual que estava incorporada no encarnado. Só que na frente de todos, aberto ao público. Que eles chamam de demônio, de capeta e assim por diante. Um trabalho mediúnico, sem a ritualística que nós temos num trabalho de desobsessão, mas sendo feito aberto a todos. Veja bem, se existem espíritos malignos, onde eles residem? O que eles fazem? Aí essas próprias perguntas já vão caindo para o colo do católico, do protestante, do evangélico e fazendo eles se perguntarem, mas espera, se existe o demônio, se existe Satanás, se existe o capeta e ele está incorporando no meu filho, eles usam outras palavras, está encostando no meu filho, ora, da onde que vem esse espírito? Então nós vamos vendo que a mediunidade, antigamente a Igreja Católica tinha o exorcismo. O que é o exorcismo senão uma desobsessão arcaica? O que é o exorcismo se não é o padre tentando dialogar com o espírito que possuiu o corpo temporário de um encarnado? O que são os pitons e as pitonisas que nós vemos no Velho Testamento? Médiuns. O que é o Atos dos Apóstolos? Um dos 7 livros que compõem o Novo Testamento. O que é o dia de Pentecostes, em que pessoas que malemar falavam o seu dialeto começaram a falar em outras línguas, por exemplo? Como é que pode? Então a mediunidade, sem dúvida, é um assunto fantástico. Continua André Luiz. Nunca destaques um gênero de mediunidade como sendo mais valioso que outro, sabendo, no entanto, que o exercício mediúnico exige especialização para produzir mais e melhores frutos a benefício de todos. A mediunidade existe sempre como fonte de bênçãos, desde que exercida com devotamento e humildade. Existe alguma faculdade mediúnica melhor do que a outra? Seria o mesmo que eu perguntar, existe dentro da área da medicina uma parte melhor do que a outra? Será que quem cuida do cérebro é mais importante do que quem cuida do pé? Evidentemente que não. Cada parte da medicina tem a sua importância e o seu valor. Não adianta todo mundo cuidar de uma parte e não cuidar da outra.
Então toda a parte humana é importante, é igual a mediunidade. Ah, a mediunidade da psicografia é melhor do que a mediunidade da psicofonia. Ah, a mediunidade da clarividência, da vidência, da dupla vista é melhor do que a mediunidade X. Não existe isso não. Não tem mediunidade melhor ou pior. Toda mediunidade é bonita. É igual o filho, eu posso ter o filho mais feio do mundo. Para mim vai ser bonito, porque é o meu filho. Mediunidade é assim também. A minha mediunidade pode ser pequena, pode ser quase imperceptível, mas é o que Deus me emprestou. É o que eu tenho hoje a oportunidade de ter. É o que eu tenho hoje a oportunidade de aprender. É o que eu tenho hoje a oportunidade de refletir e de tirar as minhas próprias conclusões e os meus próprios aprendizados. Então nós vamos trocando essas experiências. E como ele diz aqui, com devotamento e com humildade. Não é o médium achar que, ele é tudo, não. Médium não é insubstituível, médium não é o último biscoito do pacote, médium não é o dono da verdade, médium não é o rei da cocada preta. Não, o médium é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Eu tenho que ter um destaque maior porque eu sou médium. Mas por quê? Então, o médium é mais importante, mais bonito que o outro que não tem uma faculdade desenvolvida? Não existe nada disso, não. Ser médium é ser uma pessoa comum com uma sensibilidade perante o mundo espiritual. Continua André Luiz. No burilamento de faculdades mediúnicas, situa a feição fenomênica no justo lugar para não te distraíres com superfluidades inconsequentes. O aspecto menos importante da mediunidade reside no próprio fenômeno. Então o fenômeno ele tem que ser a consequência. O que tem que ser analisado é o que a mensagem está trazendo. O que o fenômeno está trazendo. E não ficar preocupado com o fenômeno em si. Mais importante que o fenômeno e mais importante que o próprio médium, mais importante que o próprio espírito, é a obra que aquela mediunidade está trazendo. É o que ela representa junto àquela coletividade. É o que ela representa junto àquele agrupamento. A mediunidade, quando não bem controlada, ela pode gerar essa euforia. Recentemente saiu o filme falando do médium Arigó, que recebia em sua faculdade mediúnica o médico alemão, o grande Dr. Fritz, tão divulgado no meio espírita. Arigó foi um médium extraordinário, que por detrás daquele fenômeno todo, muitas pessoas foram curadas mesmo. Então aqueles cortes que ele fazia, eu tive a oportunidade certa feita, confesso que já não sei mais se existe ou não esse trabalho, eu fui convidado a ir numa chácara que havia em Uberaba, nos arredores de Uberaba, e lá trabalhava um médium, como o Arigó, de corte. Eu já não me lembro mais o nome do médium e nem o nome do espírito que trabalhava por meio deste médium. Pediram para eu comentar 20 minutos do Evangelho, antes de começar a sessão, depois fizeram a prece e começaram as cirurgias espirituais com corte. Ninguém me contou, eu vi. Eu vi ele operando uma catarata com um bisturi e uma pinça, sem qualquer anestesia e sem derramar uma gota de sangue. Eu vi uma mulher que estava com um nódulo, isso na frente de todo mundo que lá ia, não era no quarto reservado, não, na frente de todo mundo. Eu vi uma mulher que estava com um nódulo no seio. Ele cortou parte do seio, sem ver exame, sem ver raio-x, sem ver nada. Ele tirou uma bola, uma massa, que estava no seio daquela mulher, deu pontos. Não sangrou,
a mulher não gemeu e não foi colocado uma gota de anestesia. Isso eu vi. Eu vi ele operando pessoas que tinham desvio no septo nasal. Com aquelas pinças, enfiando. A pessoa não demonstrava dor. Isso eu vi. Não foi ninguém que me contou. Os meus olhos estavam próximos da pessoa. Eu estava no palco, sentado, havia terminado o comentário, houve a prece. Eu estava sentado. Eu estava a poucos metros do médium. O médium com os olhos fechados. E vários, 70, 80 tarefeiros de branco, um segurava a bandeja, o outro segurava o algodão, o outro vinha com isso, o outro vinha com aquilo. Eu fui umas 2, 3 vezes no trabalho dele. Depois eu não fui mais, perdi contato. Confesso que já não saberia mais dizer se tem, se não tem, já não sei mais nem chegar lá, para ser bem sincero. Mas foi uma experiência que eu passei maravilhosa. Que a gente vê a mediunidade ali executando. A gente vê a mediunidade operando milagres mesmo. Na vida de muitos que ali foram e que tiveram merecimentos para receberem o auxílio. Então o fenômeno é lindo, mas mais bonito que ver os cortes, o instrumento sendo usado, foi ver as pessoas saindo com alívio, pessoas com dor, pessoas que já foram em todos os lugares e foram ali como se fosse o último recurso. É muito bonito de nós vermos. Continua André Luiz. Relaciona-te, pois, com o fenômeno quando ele vem a surgir espontaneamente em tarefas ou reuniões que objetivem finalidades mais elevadas, que não o fenômeno em si, usando equilíbrio e critério na aceitação dos fatos. A provocação de surpresas em matéria de mediunidade não raro gera perturbação. Então, que existe muito engodo na mediunidade, existe. Que existe muito ilusionismo na mediunidade. Outro dia eu vi médiums que dizem ser de psicografia sendo estudados e investigados pela Polícia Federal por denúncias de familiares que disseram que receberam cartas de seus entes que faleceram e que aquelas cartas não correspondem nada com nada. Interessante porque quase 80 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier foram de estudos que fizeram, pegaram a mensagem que o Chico psicografou e foram atrás das famílias e perguntaram, olha, fulano, aqui na mensagem aqui o seu filho diz que te chama carinhosamente de fulano de tal, é verdade? É verdade, só eu e meu filho que sabia disso. Ô fulano, aqui está dizendo que de um segredo que somente um grupo de pessoas sabia, procede da realidade? Procede. Veja, na época do Chico não tinha Google, rede social, não tinha nada. As pessoas pegavam a identidade, pegavam a carta do Chico, a assinatura era a mesma. Como é que pode? Como é que pode isso? Então nós percebemos, isso é uma mediunidade verdadeira, uma mediunidade autêntica, uma mediunidade despretensiosa de qualquer laivo, vaidoso. Agora, infelizmente, a gente tem que estar sempre atento, porque no meio dos bons tem os enganadores. Ah, não é todo mundo que quer edificar o bem, fazer o bem, mas está falando em nome do espiritismo, está trabalhando dentro de uma casa espírita, está consolando as pessoas. Veja bem, então quer dizer que para consolar a pessoa vale de tudo? Posso mentir, trair, negar e fazer o que quiser a título de amparar as pessoas? Tudo tem limite e bom senso. Por mais que seja de uma finalidade útil, por mais que seja uma coisa assim bonita, temos que ir com calma. Porque em vez de eu ajudar, eu posso estar gerando um baita de um problema desnecessário para mim e para a pessoa.
Então não é que eu vou desconfiar de todo mundo, eu vou desconfiar de todo espírito, eu vou desconfiar de todo livro. Não, mas é acautelar, não é acreditar às cegas, é ir com calma e permitindo que o tempo aos poucos vá nos provando determinadas nuances que estamos vendo e presenciando. Diz André Luiz: jamais perca a esperança ou a paciência no trato natural com os nossos irmãos enfermos, especialmente quando médiuns sob influenciação inferior, para que se positive a assistência espiritual desejável. Quem aguarda em serviço o socorro da divina providência vive na diretriz de quem procura acertar. Então aqui ele nos fala, não é? Não perder a esperança e não perder a paciência. Relembremos que a mediunidade é um caminho maravilhoso, lindo mesmo, mas que ainda gera ciúmes, inveja, perseguição do plano físico e do plano espiritual, calúnia, quando não tem o que se falar da pessoa, inventa. A mediunidade traz tudo isso. A pessoa que quer ser médium, mas não quer ser criticada, não seja médium, não. A pessoa que quer trabalhar com os bons espíritos e não querem que as suas obras passem por severas críticas, não seja médium. Chico Xavier foi muito criticado quando encarnado. Vocês acham que o Chico era o queridinho do meio espírita como é hoje, quando trouxe nosso lar? Não. Chico foi ser esse queridinho que é hoje com a sua morte. Passou a ter seu nome na televisão, no cinema, passou a ter seu nome escancarado mundo afora. Mas o Chico foi muito perseguido pelos próprios espíritas. Foi muito amado, foi muito respeitado, mas também foi muito perseguido. Então não achemos que mediunidade é um caminho só de flores, não. Não achemos que mediunidade é um caminho só de alegrias, não. Pelo contrário, as perseguições vêm, as perseguições aparecem, e até mesmo para darmos testemunho. Você não recebe mensagens sobre caridade, persistência, resiliência, perdão às ofensas? Então está na hora de você dar o testemunho. Então ser médium ainda é muito difícil na dimensão que nos encontramos. Continua André Luiz. Mobiliza compreensão, tato e paciência para equacionar os problemas que estejam subjugando os enfermos desencarnados, elucidando-os com manifesta indulgência quanto à realidade maior no que tange ao fenômeno da morte, ao intercâmbio mediúnico, ao corpo espiritual e às outras questões afins. A palavra indisciplinada traumatiza quem ouve. Analisa com prudência as comunicações dos espíritos sofredores, segundo a inspiração do amor e a segurança da lógica, aquilatando-lhes o valor pelas lições que propiciem inequivocamente a nós mesmos. O bom senso é companheiro seguro da caridade. Então, o bom senso, o equilíbrio, mantermos os pés no chão. Por isso que o Chico dizia, eu sou uma gota no oceano, eu sou um pé de grama, eu sou um cisco, eu não sou nada. E às vezes a gente fala, nossa, o Chico é humilde. Não, o Chico está reconhecendo que realmente não é nada, nós não somos nada. O nosso conhecimento está em crescimento, as nossas virtudes estão em expansão, mas em essência não desenvolvemos muita coisa ainda. Então, bom senso, equilíbrio, como ele também nos diz, não é? Mobilizar compreensão, tato, paciência, percepção, compreender as pessoas que estão ao nosso lado, ver que os doentes surgem de todos os lados, que os problemas nascem do lado que menos esperamos, vêm da onde menos esperamos, e que também procura encontrar em nós a resistência para o mal,
Então é fantástico o assunto da mediunidade. E encerra André Luiz dizendo: compenetra-te com teus deveres sagrados, sabendo que o medianeiro, honesto para consigo mesmo, chega à desencarnação com a mediunidade gloriosa, enquanto que o medianeiro negligente atinge o rio da morte com a tortura de quem desertou da própria responsabilidade. A mediunidade não se afasta de ninguém. É a criatura quem se distancia do mandato mediúnico que o plano superior lhe confere. Então a mediunidade, ela está em nossas mãos, como tudo na vida, como o dinheiro, como o relacionamento, como as virtudes, como os vícios. A mediunidade também está em nossas mãos, cabendo a nós sermos um bom médium ou um médium negligente. Lembrando que quando eu falho, quem mais perde com a minha queda sou eu. Eu estudei com o meu pai o livro Os Mensageiros, que está até sendo gravado para futuramente ir para os cinemas, com o título Nosso Lar 2. O livro Os Mensageiros, o segundo de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nos fala com muita propriedade a respeito dos médiuns e dos dialogadores que falharam. Um pelo sexo, o outro pela mediunidade destrambelhada, não equilibrou, o outro pela fascinação do poder e do dinheiro. E assim ele foi elencando determinadas situações que levaram médiuns, dialogadores e dirigentes a falharem em seu compromisso mediúnico. Então vamos meditar um pouco sobre a mediunidade, refletir um pouco sobre ela e procurarmos a cada dia ser um médium bom. Lembrando que um médium bom é um médium humano, fraterno, o médium solícito, o médium que tem uma obra assistencial. Esse é um médium que consegue aliar teoria com a prática. Queridos amigos, estamos encerrando mais um estudo, mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Hoje um texto de André Luiz sobre mediunidade, utilizando como texto base o livro dos médiuns. Agradeço à TV, a Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, a você que me acompanha e venho aqui fazer um convite carinhoso. Estamos com a meta de chegarmos a 100 mil inscritos até o final do ano. Então, se você já é inscrito, divulgue para os amigos, familiares, conhecidos. Vamos fazer com que a TV chegue a mais e mais corações. Até o nosso próximo encontro.